Shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a todos os queridos em nome de Yeshua HaMashiach. Nós estamos iniciando Boker Tov, nesse dia 8/2, a mensagem referente ao dia 5/2, que não foi realizada, mensagem número 114 do dia 5/2, com o tema Humildade e Autoestima, parte 2. E mais um texto do Rabat que pode ajudar aos que se interessarem por esse trabalho. E por não termos tido a oportunidade de falar na sexta-feira, então, como é da nossa obrigação em fazer isso, né? Como é da nossa organização, inclusive eu nunca deixo os trabalhos aqui salteados, jamais farei isso. E hoje à tarde voltaremos com o nosso estudo do dia de hoje, do dia 8. Então fiquem na verdade, fiquem no aguardo. Nós vamos deixar reservado, tá? Provavelmente para as 15 horas. Encontre-nos nas redes sociais, no Instagram, em @fabio73book, @cetderzahav, Relacionamentos da Torá, e a última página que nós remodelamos, Lições de Vida. Então, sempre da vontade dos irmãos, divulguem esta página, ou as páginas do Instagram, se você estiver no Instagram e gosta desse trabalho, se você estiver conosco e tem essa vontade de também cooperar na divulgação, nós agradecemos demais. E já agradecemos também os irmãos que têm nos divulgado, que têm nos ajudado. Isso para nós é muito importante, não é nada para mim, tudo isso para o Eterno, irmãos. Eu não faço questão de nenhum tipo de reconhecimento, não faço questão de nenhum tipo de notoriedade. Isso não faz parte do nosso trabalho. O que faz parte do nosso trabalho é estarmos reverenciando, adorando o nome do Eterno, bendizendo o seu nome também. Se você quiser livros na livraria Kedushá, nós estamos no Instagram. Então, em @livraria Kedushá. Nossa livraria é uma livraria diferente, é uma livraria que traz, na verdade, resenhas e sugestões para os irmãos. O nosso trabalho é um trabalho pequeno, é um trabalho que vem acontecendo mês a mês. Nosso relacionamento é mais em nível pessoal, tá, queridos? Então, nosso foco não é o comércio. Eu não quero me tornar um homem rico, não quero fazer uma grande livraria do Brasil de maneira nenhuma. O nosso foco é vender material que a gente adota, que a gente trabalha, que a gente acha conveniente para todos vós com relação àquilo que nós temos sobre as nossas obras, né? Bem, enfim, a nossa livraria ela está aí desde fevereiro de 2019. Nós vamos fazer 2 anos, teremos uma promoção especial também este mês. Colocaremos aqui, falaremos aqui no nosso podcast. Se você também quiser nos encontrar no Twitter, nós estamos lá por enquanto em @fabio73b. Estamos com mensagens diárias de reflexão. Se você também deseja nos enviar mensagens pelo e-mail fabio73b@gmail.com. Se você quer algum esclarecimento, perguntas ou colaborar de maneira financeira, precisamos, ou de maneira espiritual com esta obra, nós necessitamos da parte física, material, financeira, será muito bem-vindo. E também na parte espiritual, irmãos, orações, tefiloto por nossas vidas. E aqueles que sentirem isso no coração, de nos ajudar, escrevam por favor para fabio73b@gmail.com. Caso você deseje participar dos nossos grupos no Telegram, você pode também escrever um e-mail para o mesmo endereço, fabio73b@gmail.com, e participar dos nossos grupos de Telegram, participando conosco dos nossos estudos, e inclusive participando também do nosso Kabbalat Shabbat na sexta-feira pelo Skype de maneira privada.
Nós não fazemos transmissão para manter a nossa liberdade dos temas que são abordados. E também no sábado, das 10 ao meio-dia, e das 14 às 17, quando nós fazemos o estudo da Torá na parte da tarde. Nós fazemos o contrário, fazemos o estudo da Torá na parte da tarde, quando a maioria das congregações judaico-messiânicas ou judaico-nazarenas realizam esse trabalho pela manhã. Enfim, e por que fazemos isso de maneira privada? Porque nós tratamos de alguns assuntos delicados e esta plataforma, por exemplo, que tem se destacado pela censura, vide aí recentemente ter fechado alguns canais importantes, mesmo que sejam canais de política, canais conservadores. A nossa área não é política, eu não me envolvo mais em política, eu sou pouco mais de 20 anos. Mas consideramos as ações arbitrárias, né? E eu espero que realmente o que as pessoas chamam de liberdade de expressão, prezado pelo artigo 5º da Constituição, possa voltar também, inclusive, para alguns canais que têm sido sofrido boicotes a partir dessa plataforma. Tá? É esta plataforma que eu estou utilizando que faz boicotes. Sim, isso está notório, na verdade. Então, eles deveriam, né, por obrigação, revisar a atitude para que isso não se transforme numa bola de neve, que acho que inevitavelmente vai se transformar mesmo, devido aos momentos que nós já estamos vivendo, né? Se vocês quiserem nos encontrar na rede Gab, G-A-B, então é www.gab.com. Nós estamos lá em @fabio73b, com mensagens em português, mensagens em inglês, uma rede norte-americana mais livre. E para os irmãos que já sabem, inclusive, a partir do primeiro do 2, nós estamos no canal Telegram, não estamos mais no WhatsApp. E nós não somos os autores do canal podcast, canal Fábio Pires, lá no Telegram. Então é um canal que tem usado, inclusive, o meu nome, utilizado a minha imagem, tem utilizado, inclusive, a imagem do Neemias, as mensagens do Neemias Gomes. Nós somos contra isso, isso foi uma atitude errada, uma atitude equivocada. Eu estou esperando a pessoa eliminar esse canal. Já muitos irmãos já estão saindo de lá. Então eu digo para você, esse canal não é nosso. Se a pessoa vier fazer alguma coisa lá, não está sobre a minha responsabilidade, nem a responsabilidade do Neemias Gomes. Tá? Pior para mim, que está marcado lá, fizeram, na verdade, um endereço com o meu nome. Por favor, irmãos, isso é uma vergonha, isso é um erro. Então, se a pessoa que está nos acompanhando aqui agora estiver ouvindo essa mensagem, o nome do canal é Podcast Canal Fábio Pires no Telegram. Não é meu, ok, irmãos? Não tenho nenhuma responsabilidade sobre esse canal. Esse canal foi criado em agosto. Olha que absurdo. Nós começamos as nossas mensagens em julho. Esse canal foi criado em agosto. Não me consultaram, não pediram a minha permissão para fazer este canal, ok? Um outro irmão pediu a permissão para divulgar os nossos trabalhos no canal dele no YouTube. Eu dei esta permissão. Perfeito? Ok. Agora, este canal no Telegram não fez isso. Então, se a pessoa faz de maneira deliberada, isso é falta de ética, irmãos, é algo errado, tá? Passivo até de problemas aí judiciais, ok? Então, eu estou aguardando, na verdade, às vezes a pessoa fez até de boa vontade. Aqui nós não estamos querendo problema com ninguém, nós não estamos querendo problema com ninguém, né? Olha que incrível ainda eu fazendo esse apelo para que a pessoa ou mande um e-mail para nós, se retrate, ou se a pessoa não quiser fazer isso, apague o canal logo de uma vez, por favor, irmãos. Eu descobri isso no domingo retrasado. Então a gente apela aí para o bom senso, para a ética. A ética é uma coisa que nós pouco temos. As pessoas fazem atitudes deliberadas, tomam atitudes de maneira deliberada, achando que não vão atingir as pessoas, né? Não pode, irmãos, por favor, isso é algo muito complicado, tá? Vamos agir de maneira correta, então, vamos corrigindo, né? Vamos tratar a nossa techuvá com uma correção. E aqui nós temos essa liberdade de tratar, diferentemente de outros canais, de outras congregações, de outras lideranças. Aqui nós não temos o jogo do politicamente correto, não temos o jogo do não é bem assim. A palavra fala sim ou não, ou obedecemos ou não obedecemos. Isso vale para
né, vários níveis, várias áreas das nossas vidas. Se errou, se arrependa, confesse os pecados ao Eterno, Ele é capaz de vos perdoar pelo sangue de Mashiach e Yeshua. Todos nós erramos, irmãos. O problema é a pessoa persistir no erro, esse é o grande problema, não é? Muito obrigado, então, mensagem dada, os irmãos já estão avisados, falaremos novamente amanhã sobre isso. Bem, muito obrigado aos irmãos que estão nos acompanhando, irmãos, irmãs, eu falo irmãos, na verdade, homem e mulher, né? Agradecemos àqueles que têm ouvido este trabalho já há um bom tempo, desde o início também, isso para nós é muito satisfatório e sabemos que realmente esse trabalho tem alcançado pessoas, temos recebido muitos elogios, Baruch Hashem. Também se houver críticas, não temos problemas com relação a isso, basta a pessoa não ofender, né? não ter um comportamento aí nefasto. A crítica sempre existe, eu faço as minhas próprias críticas e não de maneira nenhuma desrespeito aos irmãos, muito pelo contrário, respeito acima de todos os pontos, né? Isto é muitíssimo importante. Então, para aqueles irmãos também que têm participado conosco pelo Skype, aqueles que querem ou aqueles que querem participar conosco com relação ao Kabbalat Shabbat na sexta-feira ou no sábado, das 10 ao meio-dia e das 14 às 17, os irmãos também podem, na verdade, fazer contato conosco, tá? Enviem-nos um e-mail, os irmãos fazem lá a inscrição pelo Skype, nós adicionamos os irmãos à nossa sala, tá? A sala do Skype, se eu não me engano, compartilha, permite até 50 pessoas, tá? Então nós temos aí, Baruch Hashem, um grande espaço, uma grande oportunidade para os irmãos. Irmãos, é o que nós comentamos, se os irmãos se dispõem a guardar o Shabat tem que ser um dia que nós estamos ou descansando fisicamente, e trabalhando a leitura das Escrituras, reflexões, trabalhando as nossas orações, mas não podemos estar no Shabat como um dia comum. Você dizer, eu reconheço o quarto mandamento, reconheço o Shabat, mas nesse dia eu saio, eu vou ao shopping center, nesse dia eu vou a um restaurante, nesse dia eu faço as minhas compras. Isso não pode, irmãos, tá? Então, o que eu também tenho visto é muitas pessoas que concordam com aquilo que é ministrado nos estudos, não somente nesse canal, mas em outros canais de igual competência, ou ainda mais valorosos do que esse, com mensagens ainda mais profundas. As pessoas concordam, mas elas não se mexem em modificar as suas vidas. Por exemplo, concordam com a guarda do Shabat, mas não guardam o Shabat. Né? Concordam com a Teshuvá, mas não fazem um mínimo de esforço, muitas vezes, para a Teshuvá. Então, a gente fala isso porque, pela nossa intuição, a gente percebe, pelos comentários, né? As pessoas elas estão assim com sede de conhecimento, mas elas não estão com sede de prática. Então, irmãos, vós sereis cobrados por isso. E aqui nós falamos nesse sentido de que a cobrança do Eterno será gigantesca. Se nós sabemos, absorvemos, mas não praticamos, do que isso vai adiantar para a nossa aprovação perante o Eterno, irmãos? Então, nós precisamos hoje, e esse podcast traz, inclusive, esse tipo de mensagem, chamar-vos para a prática da palavra do Eterno. Tá? Isso é muito importante. Obrigado, queridos, muito obrigado, um grande abraço mesmo, um beijão no coração de todos, e agradecemos realmente as manifestações. Baruch Hashem, você que está nos assistindo, deixa teu shalom aqui, não fique aí, né, escondido, deixa teu shalom. Nós não mencionamos os nomes, mas a gente trabalha, na verdade, com o reconhecimento, e mostramos na tela os irmãos aqui nesse podcast que trabalhamos com áudio, mas também nós temos a parte de vídeo. Muito bem. Então, lembrando, essa é a mensagem 114 do dia 5/2. Hoje é dia 8/2. A mensagem do dia 8/2, a mensagem do 115 virá hoje à tarde. Então acompanhem também a parte da tarde. Estamos pensando em seriamente fazer 2 programas por dia, ok?
para que a gente possa ter um alcance aí maior. Mas aí os podcasts ficariam um pouquinho mais curtos, em tratar temas diferentes, tratando dos temas espirituais e de conceitos pela manhã e muito provavelmente tratar de temas de notícias. Eu estou tentando arrumar, pedindo ao Eterno para que nos coloque um irmão também conosco para fazermos os comentários sobre sociopolítica, geopolítica, temas da nova ordem mundial, etc, etc. Que nós temos aí buscado aí um pouco mais de 10 anos, para aquilo que as pessoas chamam de teorias da conspiração, né? Principalmente para os nossos irmãos do judaísmo messiânico, que tem a cerviz bem dura, né? Pescocinho bem duro, que são bem, né? Intransigentes com relação a algumas informações. Precisou aparecer uma pandemia, né? E nós sabemos de onde que vem isso, e de qual é a origem espiritual disso. Precisou aparecer uma pandemia para que as pessoas começassem a abrir os olhos. Poxa, será que existe mesmo uma conspiração de poucas pessoas contra esse mundo? Será que existe? E um assunto que está sendo falado, irmãos, no Brasil desde os anos 80, o Dr. José Renato Rubens Pedrosa, que é um competentíssimo cristão, fala muito sobre isso. Inclusive o Rubens Sodré, que começou a falar sobre isso em 2007, 2008, estou mencionando os trabalhos, tá, irmãos? Aqui nós, guardadas as devidas diferenças, eu entro no bom senso, porque são pessoas que responsáveis também pela divulgação. O Rubens Sodré começou a fazer isso no final dos anos 2000, na internet. O Dr. José Renato Rubens Pedrosa, ele fazia isso com trabalhos em papel, distribuição, nas ruas, quando nem se falava sobre isso, quando nem tinha havido ainda o discurso do George Bush pai a respeito da nova ordem mundial em 1991, né? Salvo engano meu, dentro da ONU. Foi aí que o termo começou a ser muito mais abrangente, mas para aqueles que já estudavam isso tempos atrás, desde os anos 60, 70, para os estudiosos isso já era conhecido. Então, provavelmente, se nós viemos com um programa à tarde, faremos isso e trabalharemos os conceitos mais sociais, políticos, os chamados erroneamente de teorias da conspiração. E nós vamos retornar ainda no mês de fevereiro com as nossas lives especiais às segundas-feiras. Estamos dando um tempinho para que a gente possa achar os assuntos devidos e achar também os irmãos que podem nos ajudar com relação a isso. Tivemos o Moré Marlon Ricardo o ano passado, tivemos o Moré Yakov Matos, o Tiago Matos, também que nos ajudou. Fizemos algumas lives sozinhos, né? Uma, se não me engano, o Neemias Gomes participou conosco também, Baruch Hashem, e estamos tratando desses assuntos da melhor maneira possível. Aqui nós não compartilhamos temas com pessoas que têm denegrido, inclusive, ou concordado em denegrir temas da doutrina dos nossos pais, Abraham, Isaac e Yaakov. Infelizmente eu não posso dividir, aqui as nossas apresentações com pessoas que de repente satanizam os midrashim, como recentemente eu ouvi e fiquei extremamente aborrecido. Aliás, tenho ficado aborrecido com algumas pessoas cujo trabalho eu considero, inclusive, são trabalhos fantásticos, mas que poderiam e até deveriam fazer uma revisão, inclusive, dos conceitos. Eu lamento, inclusive, que quando a pessoa concorda, inclusive, com isso, eu fico muito chateado. Então, a pessoa precisa se decidir. Ou ela é pró aquele que nós temos, inclusive, com relação ao legado do nosso povo, ou ela vai ser contra. Ela não pode ficar no meio termo, ela não pode ficar em cima do muro. Aqui nós defendemos o judaísmo de Yeshua, defendemos um judaísmo dos nossos profetas. E faço críticas também ao judaísmo messiânico nazareno, das pessoas que defendem os rituais apenas, sem se prestar a alertar as pessoas de um judaísmo profético e de profecias que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Por exemplo, eu sou contra a celebração desse chamado carnaval judaico dentro da celebração de Purim. Isso é um absurdo. Isso é algo, é uma cópia das coisas do mundo. Só que as pessoas não pesquisam. Elas não vão lá pesquisar o que é, qual a origem do carnaval. Eu recentemente soube que se celebra este carnaval em Purim, as pessoas ficam fantasiadas, o que para mim é ridículo, na verdade, querem achar subterfúgios, querem achar justificativas para isso, e isso foi originado muito provavelmente, não tenho
documento aqui na minha mão, isso eu soube recentemente, foi originado muito, os judeus da época se inspiraram no Carnaval de Veneza. Então, se inspiraram no Carnaval de Veneza, numa atitude mundana, então isso é complicado. Por quê? Porque o Carnaval ele faz alusão a demônios. E isso as pessoas não se tocam, elas não se apegam. Por quê? Porque elas não pesquisam. Então, o meu povo perece por falta de conhecimento das coisas espirituais e conhecimento das escrituras. Só que eu não vou denegrir as pessoas porque elas fazem esse tipo de, de tema, esse tipo de atitude. Né? Não compete a mim fazer isso. Tá? Compete a mim fazer a crítica, não denegrir ninguém. Agora, compete a mim fazer o esclarecimento, não denegrir as pessoas. Se as pessoas quiserem pendurar, na verdade, como a gente fala secularmente, pendurar uma melancia, né, no pescoço, de kippah e de barba grande e sair nas ruas, elas podem fazer isso porque elas têm essa liberdade, irmãos. Né? Assim como nós temos a liberdade de alertar as pessoas. Então, Purim é uma celebração muitíssimo espiritual, muitíssimo importante. Foi a proteção do Eterno para com a nação de Israel. Deveria ser um dia verdadeiramente que as pessoas, além de ter a alegria, mas também que fizessem uma profunda reflexão. Agora, adaptar uma condição do mundo para uma celebração judaica, isso nós somos contra. Não é porque nós também praticamos o judaísmo que nós vamos dizer amém para tudo aquilo que é colocado por rabinos ou pelo judaísmo normativo. Não, porque nós temos uma bússola, nós temos um guia, né, que é a Torá. E a Torá não fala a respeito de carnaval dentro da parte de Purim. Mas respeitamos, fechando o assunto, respeitamos aqueles que pensam de uma forma diferente. É obrigação minha de respeitar, inclusive. Vamos lá, então. Vamos continuar a trabalhar no texto que nós fizemos, que nós lemos lá na quinta-feira, meus queridos e amados irmãos, e trabalhar o conceito da humildade, é o que falta para muitas pessoas, né? Humildade e autoestima, parte 2. Quantas pessoas gostam de ser reconhecidas, mesmo que fiquem quietinhas, caladinhas, elas ficam esperando, inclusive, né? As pessoas, outras pessoas trazerem elogios para elas. Isso, na verdade, nós temos o que nós conhecemos como a chamada falsa modéstia. Eu conheço várias pessoas com falsa modéstia, né? A pessoa não consegue nem disfarçar direito. Esse é o grande ponto. Então, elas precisam fazer uma techuvá nessa área. Né? A humildade ela vai também estar estabelecida com a inveja. Muitas pessoas com inveja, muitas pessoas que trabalham, na verdade, os conceitos da techuvá e se esquecem que deixaram lá temas que não foram curados nas suas vidas. A inveja é uma delas, né? A inveja por causa de um estudo, inveja porque um irmão abriu um negócio, né? E aí a pessoa vai querer copiar também, como recentemente eu percebi. Isso é lamentável, isso é extremamente lamentável, né? Inveja porque a pessoa de repente tem uma atitude, né, mais intrépida em falar da palavra do Eterno, aí a outra pessoa não consegue, não tem esta atitude, ela vai querer denegrir a pessoa que está tendo esta capacidade, né, do alerta, enfim, etc, etc, e tantas coisas. Isso também, eu estou citando isso porque tem a ver com a parte da humildade, né? A humildade em si, irmãos, ela preconiza também um estado de satisfação com tudo aquilo que nós temos que o Eterno nos deu. Então, se você for uma pessoa humilde, não é fazer o senso de vítima. O humilde não é aquele que vive sempre com a cara, o rosto para baixo, se fazendo de vítima, se fazendo de coitado. Não, as pessoas confundem humildade. A humildade é uma simplicidade. A humildade é um uso da modéstia. A humildade é você reconhecer no outro que ele é superior a você. E se todos fizessem isso, não haveria problemas, não haveria crise no mundo, irmãos. Porque essa é uma atitude espiritual. A humildade é você dar honra para outra pessoa, mas de coração. Não porque se você fizer isso, aí você vai querer, você vai buscar reconhecimento, vai buscar elogio das pessoas. Não foi para isso que o Eterno nos criou. E acima de tudo, a humildade é reconhecer no Eterno como aquele que supre as nossas necessidades.
de nos considerarmos inferiores a Ele. E nós somos um nada, e eu vou falar sobre isso aqui nesse texto. Porque às vezes as pessoas pensam assim, poxa vida, o Moré Fábio Pires está exagerando, eu sou um nada, eu represento um nada para o Eterno. Nesse ponto, nesse critério, nessa linha de pensamento, sim, nós somos nada. E nós devemos nos sentir nada perante Hakadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, o Ein Sof. Agora, se nós queremos mudar alguns temas, se nós queremos mudar alguns conceitos para adaptar a filosofia materialista, principalmente a filosofia greco-romana, né? principalmente a filosofia dos pensadores Sócrates, Sófocles, Platão, Eurípides, etc, etc, etc. Aí nós vamos fazer aquela mistura. Eu não estou dizendo que não haja temas interessantes dentro da filosofia greco-romana. Sim, até há, mas não são cabíveis para nós, porque nós obedecemos a doutrina da Torá. Este é o grande ponto. E os filósofos gregos, os filósofos romanos não têm essa condição. Então eles falavam sobre o homossexualismo, eles falavam sobre as vontades da carne, eles realizavam festas onde as pessoas praticavam orgia. Onde isso tem a ver com a Torá? Aonde este cenário dos costumes romanos, greco-romanos, se aplicam para nós que somos, na verdade, filhos de Elohim, que reconhecemos o sacrifício de Yeshua e buscamos uma Kedushá para as nossas vidas. Ainda que muitos de nós tenhamos tantos erros, façamos aos trancos e barrancos, mas chega um momento que a gente consegue atingir o equilíbrio. Isso é muito importante. Então, atingir o equilíbrio também significa sermos humildes. O texto que nós vamos ler, nós vamos continuar, né, é o texto Humildade e Autoestima, do Rabino Yitzhak Ginsburg, um famoso rabino dos conceitos sobrenaturais, escritor, compositor, e ele é fundador do Gal Einai Institute em Israel. Okay? Ele disse uma frase muito interessante, vamos apenas fazer uma revisão. Ele colocou assim, e você pode acompanhar na primeira parte: a cura óbvia para uma autoestima arruinada é redobrar os esforços para espiritualizar a própria vida e realinhar a sua consciência com a sua alma divina. Isso é importante. O que a alma divina foi a alma que foi nos dada pelo Eterno. Tá? Então, é dito também pelos nossos sábios que nós temos e contemos uma centelha divina em nós. Isso é muito importante, porque se não fosse assim, né, nós não seríamos chamados de a imagem e semelhança de Elohim. E nós somos a imagem e semelhança de Elohim? Sim, todos nós somos. Este é o ponto. Fomos teoricamente para sermos a imagem e semelhança de Elohim. Se nós não cumprimos isso, aí são outros 500. Continuando o texto, então, nós temos assim, falamos sobre autoestima, falamos sobre trabalhar a autoestima, que é necessário trabalhar. A autoestima é aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Nós não podemos ter uma condição negativa e pensar negativamente a respeito de nós mesmos. Temos que tomar muito, mas muito cuidado, irmãos, com relação ao que nós pensamos em nós mesmos. Nós não podemos nos menosprezar, ok? Mas também não podemos colocar os nossos pensamentos lá em cima, sermos altivos. Temos que trabalhar o quê? A questão do equilíbrio. Então, se nós trabalhamos a questão do equilíbrio nas nossas vidas, se nós trabalhamos a questão da consideração por nossas próprias vidas, reconhecendo ao Eterno, em tudo nós temos que reconhecer ao Eterno. Irmãos, é por isso que o povo judeu, shalom, meus queridos, um grande abraço a todos os irmãos. Por isso que nós fazemos e aprendemos a fazer uma brachá, uma bênção, sempre antes de qualquer atitude. Então, fazer uma bênção antes de comer, fazer uma bênção antes de beber, fazer uma bênção depois que for ao banheiro, olha que interessante, fazer uma bênção logo que você acorda, fazer as orações 3 vezes, as tefilot 3 vezes ao dia, isso é fantástico. Então, a humildade também preconiza, requer o que? O reconhecimento das coisas do Eterno. Tá? Então, o que nós precisamos hoje, na verdade, irmãos, é trabalhar o reconhecimento das coisas do Eterno.
Em sabendo isso, aí nós começamos a trabalhar as nossas vidas dentro de um critério espiritual, tá, irmãos? Sabendo que hoje nós estamos nos preparando para a vinda de Yeshua. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos trabalhar uma correção total, uma correção constante nas nossas vidas. E, na verdade, o tema da humildade é mais um tema que nós temos que fazer para trabalhar, é mais uma área das nossas vidas, né? Então, o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos ter a consciência de nós mesmos. Então, por isso que a gente já comentou aqui, que nós possamos fazer uma reflexão. Você pode fazer uma reflexão diária. Você pode fazer uma reflexão de 5 minutos todos os dias. Os sábios dizem, inclusive, que no final do dia você para, senta na tua cama, por exemplo, né? Senta na tua cama e pensa: o que foi que eu fiz hoje de bom para o meu próximo? Qual foi a obra que eu fiz para o meu próximo? Será que você tem uma obra boa para o teu próximo por dia? Seja uma tzedakah, uma ajuda material, seja uma palavra amiga, seja uma oração, seja você mandar uma mensagem a uma pessoa que está em necessidade, etc, etc, etc. Então isso também ajuda no nosso processo de teshuvah. São tantas coisas, irmãos. Um assunto muitas vezes ele é elástico, né? Ele se abre para vários outros temas, tá? Vamos então continuar. Quando a pessoa está consciente da própria inferioridade, não faz mais exigências aos outros e nem espera receber alguma coisa deles. Sabe que nada merece. Isso se aplica também aos relacionamentos da pessoa com o Eterno. Nós acabamos de falar sobre isso. Sabemos que nós não somos nada e não merecemos nada do Eterno. Quando reconhecemos isso, isso é um estado de profunda humildade, né? Os sábios cabalistas eles tinham essa atitude também, por isso que eu os admiro tanto. E na mesma medida que alguém cultiva a verdadeira humildade, considerará toda a infinita bondade que o Eterno lhe demonstra no decorrer da vida, como não sendo merecida. Olha que interessante, irmãos. Como diz em Terrilim 16, verso 2: Tu não me deves a bondade que eu recebo. Nós falamos sobre isso, mas eu vou repetir esse ponto, tá? Repetir este tema. Tu não me deves a bondade que eu recebo. Então isso é conhecer. Isso veio de quem? Isso veio de Davi Hamelech, não é? Então, um homem extremamente sábio, sofrido demais, um homem que passou por todas as suas perseguições, também por causa dos seus pecados, teve aí na carne a lei do retorno, né? Recebeu isso, e nós sabemos que um homem extremamente bondoso, mas que reconheceu no Eterno e sabia que as correções que ele deveria merecer, porque era um homem humilde, as correções que ele recebia eram merecidas. Bem, continuando o nosso texto, nós deixamos esse texto lá no podcast número 113, ok, irmãos? A referência do texto no Rabad. Nós vamos deixar novamente hoje, tá? Esta humildade foi também exemplificada pelo patriarca Yaakov, quando ele estava para enfrentar seu irmão Esav. Após ter fugido dele por 34 anos, ele rezou ao Eterno pedindo proteção, dizendo: Tenho sido humilhado por toda a amorosa bondade e verdade que tu tens feito para teu servo. Isso é fantástico, irmãos. Que maravilhosa frase. Ele diz então: Tenho sido humilhado por toda a amorosa bondade e verdade que tu tens feito para o teu servo. Está marcado em Bereshit, capítulo 32, verso 11. O que ele fez? Ele presenteou Esav. Irmãos, ele estava esperando que Esav fosse vir contra ele e que inclusive fosse matá-lo, tá? Era isso que ele esperava. Quando ele enviou 2 mensageiros, e que também os estudos dizem que esses 2 mensageiros eram 2 anjos, não eram pessoas.
E foi avisado também que Esabe já o estava esperando com 400 homens. Esabe também, podemos crer que ele estava reticente, pensando que o que Yaakov poderia fazer contra ele, né? Então, bendito seja o Eterno, também que tem tratado das nossas vidas, né? Tratado das nossas ações, das nossas atitudes. E quando nós sabemos de certos pontos que apenas nós líamos nas Escrituras, na Bíblia, e passava despercebido, quando nós vamos mais profundamente, entramos mais profundamente em certos pontos, parece que várias portas se abrem, né, dentro da nossa mente. Bem, ele sentia, então Yaakov sentia que quaisquer que fossem os méritos que poderia ter possuído, já teriam mais que se exaurido pela bondade infinita que o Eterno tinha lhe concedido até então. A Torá declara que esta atitude é um traço dominante do povo judeu. Quanto mais bondade recebe, mais humilde se torna. No momento de Irashi sobre a Escritura, ele explica: vocês são o mais inferior de todos os povos. Está marcado no Devarim, Deuteronômio 7,7. Por vocês, isto é, pela sua própria natureza, estão continuamente se depreciando, como fez Avraham ao dizer: pois eu sou poeira e cinzas. Abraham disse isso, marcado em Bereshit, capítulo 28, verso 27. E como disseram Moshe e Aharon, o que somos nós? Shemot, capítulo 16, verso 7. Será, irmãos, que em algum momento das nossas vidas nós conseguiremos refletir que seja um décimo, um vigésimo da humildade que esses homens tiveram? Será que nós vamos conseguir nas nossas vidas refletir um ponto que esses homens, na verdade, praticaram em suas vidas? Abraão era um homem riquíssimo. Jacob se tornou um homem rico também depois. Bom seria que nós pudéssemos refletir esse tipo de comportamento nas nossas vidas. Bem, continuando. Em contraste, uma má característica é quando o sucesso engrandece o ego, pois este conceito autoexaltador convence a pessoa que todas as suas realizações e fortuna devem-se aos seus próprios esforços e méritos. O tema que é colocado aqui é no Hatanya, no Tratado de Geret HaKodesh, capítulo 2. Eu vou repetir. Em contraste, isto é, oposto a tudo isso que nós estamos falando, uma má característica é quando o sucesso engrandece o ego, pois este conceito autoexaltador convence a pessoa que todas as suas realizações e a sua fortuna, isto é, seus bens materiais, devem-se aos seus próprios esforços e méritos. Bem, de modo contrário, quando acontecem coisas más, a pessoa humilde imediatamente assumirá a responsabilidade, presumindo que o Eterno está a fazendo sofrer, a fim de efetuar a expiação. Então, qual o maior exemplo de expiação que nós tivemos? Foi o exemplo de Yeshua, né, irmãos? Então, ele era uma pessoa que não merecia tudo aquilo que ele passou, era também extremamente humilde, era a humildade em si, ele era a humildade a ser seguida. Isso é muito importante deixarmos claro. Então, Yeshua é o exemplo da humildade que nós devemos ter em nossas vidas, e nós não temos. Yeshua é o exemplo da humildade que nós deveríamos ter no nosso conceito, e nós não temos. Nós fizemos já vários estudos a respeito da Brit Hadashah, tá, irmãos? Os irmãos estão começando agora esse trabalho. Nós somos messiânicos, né? Nós reconhecemos Yeshua como um Mashiach. Digo, somos messiânicos no sentido de reconhecer a Yeshua como um Messias. E ele é um Mashiach, realmente. Nós, inclusive, já falamos sobre isso, falamos sobre o servo sofredor, fizemos outros estudos, etc, etc, etc. E nós reconhecemos a Yeshua como nosso mestre, como nosso rabi, só que nós não temos a coragem de praticar os exemplos dele na sua totalidade, tá, irmãos? Eu acho que nós precisaríamos praticar, mas é urgente isso, irmãos, praticar o exemplo de Mashiach na sua totalidade. Agora eu pergunto, quem quer sofrer, fisicamente falando também, né?
Estamos muito acostumados a receber do Eterno e a não devolver a Ele, irmãos. Muitas das vezes também por isso que nós sofremos. Nós temos que ter um conceito e desenvolver o conceito de desenvolvimento das nossas vidas, das nossas práticas, das nossas ações para com Ele. Nós estamos na mensagem número 114, do dia 5/2, com o tema humildade e autoestima, parte 2. Mais um texto do Rabbad que pode vos ajudar, aqueles verdadeiramente que querem fazer Teshuvah. Tá? Este canal é para isso, realmente. Então, esse canal traz muitas reflexões. E a reflexão principal, quem está fazendo sou eu em primeiro lugar, tá, irmãos? Então, eu me coloco sempre na posição de ser corrigido, isso é muitíssimo importante. Sempre tratando isso com uma grande reflexão, que o Eterno tenha de misericórdia nas nossas vidas. Lançar todas as exigências da pessoa sobre o Eterno e o homem, enquanto também aceita a responsabilidade pelo infortúnio de poupar, ou isto pode poupar alguém a dor de ser ferido ou ofendido na vida. Irmãos, a fúria e a depressão, prestem atenção, a fúria e a depressão, elas resultam da frustração gerada pela crença que realmente se merece algo melhor neste mundo e seu direito presumido de gratificação está sendo infringido. Atitudes corretas em contraste a isso possibilitam que a pessoa seja sincera e continuamente feliz e otimista. Então, o que é o ódio? O que é a fúria e, em consequência disso, a depressão? É a frustração que você tem por você não ter conseguido mais. Você pode ter pensado assim, mas eu poderia ter conseguido mais, eu merecia mais. E também pode ser, a raiva, no caso, é a frustração por não ter se conseguido algo que você queria. Tudo se resume a isso, com relação a ódio, com relação à fúria, e depois disso as pessoas ficam depressivas. A depressão é o estágio máximo da frustração. A tristeza é o estágio máximo da frustração. Então você fica frustrado porque você não conseguiu um melhor emprego, frustrado porque você não conseguiu ter mais dinheiro para comprar um produto, um bem, você fica frustrado porque você não é compreendido, você fica frustrado porque as pessoas te desprezam, você fica frustrado porque você não tem uma casa melhor, etc, etc, etc. E disso muitas pessoas consomem isso para o ódio, para a raiva, e disso também as pessoas geram depressão. A depressão é um estágio de profunda tristeza, tristeza essa que nos tira da presença do Eterno. A humildade que acabamos de descrever, irmãos, contrasta completamente com os tristemente comuns abismos psicológicos da autodesvalorização e da baixa autoestima. Estes resultam na dessensibilização, você fica insensível à espiritualidade. Você não quer buscar mais a espiritualidade quando você fica triste, quando você fica depressivo. Não é verdade, irmãos? Todos nós já passamos por isso. Na qual alguém perde a sua conexão ou identidade com a sua alma divina, ou permite que se torne enfraquecida. Quando menos a pessoa se identifica com a sua alma divina, isto é, quando menos a pessoa, quanto menos a pessoa se identifica com a conexão com o Eterno, quando nós falamos desse ponto de alma divina, mais se concentra em sua natureza animal, que ele corretamente entende como um complexo labirinto de ânsias e desejos básicos. Mas nós temos muitas pessoas assim. Quando eu falo nós temos muitas pessoas assim, eu vejo muitas pessoas assim, há muitas pessoas assim, eu falo sobre membros da Teshuvah, tá, irmãos? E fica o alerta, pessoas se comportando como animais quando deveriam se comportar como seres espirituais. Esta é a primeira grande reflexão, ainda dentro da nossa mensagem. Como você tem se comportado? Será que você não tem buscado a tristeza constantemente? Será que você não tem buscado a frustração constantemente? Será que você não tem buscado a murmuração constantemente?
A última paraxá agora falou sobre isso, irmãos. Tá? Foi muito, mas muito importante. Essa última paraxá fala sobre isso. Também. Quando Yitro dá um conselho para Moshe, e Moshe com humildade recebe este conselho. Qual o conselho? Organização. Então, para muitos na Teshuvá falta organização. Poxa, se você não tem organização na tua vida, como é que você vai querer ter organização na Teshuvá? Se você não tem organização nos teus conceitos pessoais, você vai querer ser organizado na Teshuvá? Muitas pessoas falham por causa disso. E não querem mudar. E não querem reconhecer. Então vão patinar. Agora eu sou categórico, hein, irmãos? Vão continuar patinando. Vão continuar falhando. E vão. Não, irmão, não fale isso. O Eterno é capaz de mudar essas pessoas. Claro que sim. Mas eu sempre digo que o Eterno é capaz de nos mudar quando nós damos a oportunidade e abrimos o nosso coração. Como que um alcoólatra vai conseguir ser curado pelo Eterno se ele não reconhece o seu estado de alcoolismo e a sua dependência, se ele não reconhece o seu vício, irmãos? De que maneira poderá agir a Kadosh Baruch Hu, a atuação da Rua HaKodesh sobre uma pessoa que não quer? Por isso que nós vemos tantas pessoas envolvidas, envoltas no vício do álcool. Sejam ricos, sejam pobres, seja classe média, sejam homens, sejam mulheres, até adolescentes hoje. Se você não reconhecer a sua fraqueza, se você não tiver, aí entra o quê? A humildade, irmãos. Se não houver a humildade para o reconhecimento da tua condição, você não vai conseguir mudar. Eu reconheci a minha condição em 1996. Eu odiava evangélicos, irmãos. Eu odiava a Bíblia. Mas sempre tive uma conexão com o Eterno. Mas eu não queria saber de igreja. Igreja não, o negócio era o rock. Era beber, era estar com os meus amigos, era uma vida material. Como eu sei que os meus amigos antigos de 20, 25 anos atrás muito provavelmente não estão ouvindo esse meu trabalho, né? Muitos ficaram na mesma, são depressivos hoje, bebem, continuam uma vida na mesmice. Eu não, eu quis renovação, eu quis viver, eu escolhi a vida, não escolhi a morte espiritual. Eu estava morto espiritual e o Eterno me ressuscitou. Como ele pode ressuscitar a qualquer pessoa, mas eu aceitei o meu estado deplorável e o Eterno me tirou de um poço que eu estava. Não era muito fundo não, tá? Porque há pessoas que chegam a um poço muito mais fundo. E eu rapidamente acordei. Eu acordei no espaço de uma semana. O que você precisa hoje? Se você está ouvindo essa mensagem, você tem alguma área na tua vida que você precisa reconhecer, o que você precisa hoje? Você precisa de vontade e de reconhecimento. Para isso você precisa de humildade. Seja humilde. Reconheça o teu erro. Seja humilde. Peça perdão ao teu cônjuge, aos teus filhos. Seja humilde. Abandone um vício que você tem, seja qual for ele, pornografia, seja o álcool, seja um vício da gastança, seja o vício da música mundana, porque é um vício também. Arranque essas coisas da tua vida, irmão. Ou irmã. Mas para isso você precisa da humildade e do reconhecimento. Cultivar a humildade, tanto com o próximo como com relação ao Eterno. É claramente essencial cultivá-la continuamente. A respeito do casamento, aí o texto do Rabino Ginsberg, ele termina com relação a isso, né? O Rabino Yitzhak Ginsberg. A respeito do casamento. Quando existe conflito entre marido e mulher, cada qual deveria considerar-se a causa primária da dificuldade, como foi dito acima. Se isso não basta para resolver o problema, o próximo pensamento da pessoa deveria ser: o que me faz pensar que eu, por direito, mereço ser tratado de modo melhor que esse?
A pessoa deveria se lembrar que tudo o que é seu foi um presente que nada fez para merecer, concedido pelo Eterno. Isso inclui também o cônjuge e os filhos, juntamente com as suas possessões materiais e espirituais. Bom, os irmãos sabem que eu não falo sobre casamento, eu não falo sobre relacionamentos, eu não posso fazer isso, mas aqui eu vou dar só uma pincelada, e a pincelada eu posso fazer. Nós temos que lembrar que nós fizemos uma promessa no altar, tá? De fidelidade, de cuidado, fizemos uma promessa com o cônjuge e com o Eterno. O que mais acontece nos casamentos hoje são pessoas que não aceitam não aceitam a promessa que fizeram lá atrás. Lamentável isso, irmãos. Isso é válido para homens e para mulheres. Mulheres que rejeitam seus maridos porque eles se converteram, porque eles querem buscar o melhor. Maridos que rejeitam as suas mulheres porque elas não são mais da maneira, talvez, que eles queriam que elas fossem, porque elas também se converteram. Maridos que agridem as suas esposas, maridos que ofendem as suas esposas, assédio moral, assédio físico e tantos outros. Humildade. É isso que as pessoas estão precisando hoje. Essa foi a mensagem do nosso podcast. Então, irmãos, atentem-se. Vou deixar um conselho aqui para todos, inclusive em primeiro lugar para mim. Mais uma vez, conhecimento não vai nos levar para o Olam Rabá. O que vai nos levar para o Olam Rabá é a análise que o Eterno faz de nós mesmos sobre as nossas atitudes. São as nossas práticas. É o aprendizado de uma mitzvah e a prática dessa mitzvah. É o aprendizado de um mandamento e a prática desse mandamento. Então, se você se encontra hoje numa situação negativa perante o Eterno, você sente isso, você sente que você precisa mudar, os nossos irmãos colocando sobre Yetzer Hara. Yetzer Hara é a má inclinação que nós temos. Cada um de nós temos uma má inclinação. Em uns a má inclinação é maior, em outros ela é menor, tá, irmãos? Mas eu creio muito no empenho, na perseverança, na motivação e na obediência. Que são 4 quesitos que não têm sido presentes naqueles que dizem que servem ao Eterno. Sempre quando eu falo servir ao Eterno, servir ao Eterno, servir ao Eterno, é obedecer a Ele, é ter uma vida com Ele, isso é servir a Ele, tá, irmãos? A fé sem obras, ela é morta. A fé sem uma mudança, ela é morta. A fé sem uma mudança circunstancial na tua vida, ela é morta, não vai te trazer vida e você não vai ser aprovado pelo Eterno. A fé sem a prática, a fé sem um câmbio da tua vida, ela não vai te levar a nada, sem um reconhecimento. Mas para isso você precisa ser humilde para reconhecer. Essa é a base do nosso estudo de hoje. E é aqui que nós terminamos a parte 2, o tema humildade e autoestima. E eu fico muito contente, irmãos, muito mesmo, muito contente mesmo de ter trabalhado esse tema. Porque eu tenho certeza que isso pode mudar a vida de muitas pessoas. Nós vamos fazer agora uma tefilá para encerrar esse tema. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem Yeshua HaMashiach. Toda rabá Hashem. Obrigado, Pai, pela tua grande misericórdia de nos ter possibilitado que pudéssemos ouvir esse trabalho, meu Pai querido, nessas 2 partes, por ter abençoado a vida desse rabino, inclusive, que nos trouxe essa mensagem. Ainda, Pai querido, que haja pessoas que não reconheçam essa mensagem, pedimos que o Senhor opere no coração delas. Ainda que haja pessoas como os nossos pais ou os nossos parentes, nossos familiares, amigos, que não reconheçam esse tipo de mensagem, pedimos por essas pessoas.
ainda que nós, inclusive nós, em primeiro lugar, estejamos reticentes, que criemos impedimentos em nós mesmos de não reconhecer essa mensagem, haja nas nossas vidas, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Quebra em nós, Pai, toda resistência, Pai querido. Quebra em nós, Pai, toda a ignorância, toda a estupidez e não servirmos a Ti da maneira como deveria ser. Quebra em nós, Pai querido, toda a forma negativa de nos depararmos com a Tua palavra. Quebra em nós o cinismo, quebra em nós a falta de temor, quebra em nós a nossa arrogância, quebra em nós o nosso orgulho, quebra em nós a nossa inveja, quebra em nós os nossos ciúmes, em nome de Yeshua HaMashiach. Faça de nós, Pai querido, pessoas renovadas, ainda que isso deva partir de nós mesmos, mas muitas das vezes nós temos limites. Aí nós apelamos a Ti, nós precisamos apelar a Ti, porque reconhecemos que nós não somos absolutamente nada, Pai. Ó, Pai, ajuda-nos, por favor. Grandes, Pai querido, são os momentos que nós estamos vivendo agora, meu Pai amado, de decisões, porque os Teus juízos já estão se fazendo neste mundo, Pai. Em breve nós teremos um momento de caos terrível como jamais visto na história da humanidade. Muitos estão dormindo com relação a isso, e permanecerão dormindo, e infelizmente serão sucumbidos, Pai, e entrarão no erro. Nós pedimos por essas pessoas também, pedimos por aqueles que são fracos na fé, Pai, que possamos ser pessoas que possam alertá-los em nome de Yeshua HaMashiach. Eu te peço por todos esses irmãos que acompanharam esse trabalho de hoje, Pai, esse podcast. Então eu vou mencionar aqui pela primeira vez a todos esses queridos irmãos, a irmã Rita, a irmã Alessandra, a irmã Elaine, Graça Nunes, Gisele Spitiaki, Giovana Carvalheiro, Cecília Sicanso, Cátia Teixeira, Mimi, Regiane Carvalho, Davi Arhel, Adriana Ramos, Bruno Raz, Gorete Galúcio, irmão Renato Barcelos, Wagner Bomar, Pablo Lopes, Hermes Ribeiro, Carlos, irmão Sérgio Caseiras, irmão Fabrício, Regiane Carvalho, Cláudio Miranda, Luciane Lima, irmão Carlos, Maria Almeida, Simone Marcotto, Cecília Sicanso, irmã Délbia, irmão Júlio Florentino, todos aqueles, meu Pai querido, que participaram desse podcast no dia de hoje. Abençoa a vida deles, Pai, e todos aqueles que não estão aparecendo nessa tela, dessas pouco mais de 40 pessoas que estão nos acompanhando, agradecemos imensamente que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre todas elas. Neste momento, Pai, traga cura para doenças físicas e espirituais, em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Teu poder seja feito, seja estabelecido, que a Tua Ruach HaKodesh possa atuar sobre a vida de cada uma destas pessoas, Pai, neste momento, onde fechamos esse trabalho, Pai. Perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Não estou, inclusive, fazendo um trabalho digno para Ti, eu te peço perdão, Pai. Poderia estar fazendo muito mais, mas ainda assim o Senhor nos dá forças para continuar. Que Teu nome seja elevado, exaltado, Elohim de Israel e das nações. Não há nenhum outro conceito, não há outro Deus, não há outro Elohim como o Senhor. Tudo aquilo que o homem faz, toda a sua idolatria é vã, e eles serão julgados por isso. Separarás o joio do trigo, como o próprio Yeshua disse, e o Teu Filho amado vai ter este mundo de volta para Ele com cetro de ferro. É um momento que nós ansiamos nas nossas vidas. Maranatá, Yeshua HaMashiach. Bendito seja o Teu nome, Pai, mais uma vez. Amém, vé, amém. Obrigado, meus queridos, imensamente. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Beshem Yeshua HaMashiach. Acompanhe também, então, à tarde. Eu vou deixar reservado o nosso estudo 115 do dia 8/2 com mais um tema. Já estou aproveitar que eu estou aqui, já faço isso, porque senão a gente já tem outras atividades a serem feitas, a gente acaba não tendo tempo para trabalhar na nossa parte ministerial, já que nós estamos em débito com uma mensagem. Acompanhe também conosco então à tarde, entre 15 e 16 horas, tá, irmãos? Eu agradeço muito a todos vós
Se você quiser, inclusive, nos enviar um e-mail, fique à vontade. Colabore com esta obra também de maneira física, de maneira espiritual. Precisamos em ambos os pontos, irmãos. Escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Se você também quiser participar dos nossos grupos de estudo no Telegram, fique à vontade, será o nosso convidado. E também, se você quiser participar conosco pelo Skype, Kabbalat Shabbat, na sexta-feira à noite, a partir das 20 horas, e no sábado, das 10 da meio-dia, das 14 às 17, você também é o nosso convidado pelo Skype de maneira privada. Um grande abraço, shalom, até mais tarde, se assim o Eterno nos permitir. Lehitraot, até logo, shalom, shalom.